Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto estes 10 minutos de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Ao longo deste ano de pandemia, todos nós teremos lido, ou pelo menos visto referências a conselhos vários para lutar contra o desgaste que todo este ambiente causa. Esse desgaste pode ir acumulando e chegar a níveis de stress ou de fadiga pandémica mais alarmantes. E alguns destes conselhos são muito úteis e eficazes, porque ajudam, mais ou menos, a manter o equilíbrio emocional, a harmonia interior que permite trabalhar melhor, preservar a paz familiar, ultrapassar o tal cansaço e desgaste. Há uns tempos conversava com um amigo meu, advogado, que se queixava desse cansaço que vinha tendo e ambos concordámos que um dos problemas que levava a isso era justamente o de não estar a fazer uma gestão inteligente do tempo que dedicava ao trabalho. Estando no escritório, mesmo que saísse tarde para jantar em casa, pelo menos nessa altura, desligava do trabalho. Agora, a pessoa pode estar em modo contínuo e com o tempo, e sem descanso, e sem desporto, e sem passeios, e sem boas distrações, vai-se gerando uma permanente sensação de cansaço e burnout, também assim chamado. A este amigo enviei um artigo do Jornal Público que tinha lido pouco antes e que tinha por título isto: Cansado da pandemia? 8 dicas para evitar a fadiga neste novo confinamento. A que mais urgência tinha para este meu amigo era esta, a dica de separar o trabalho da vida pessoal. E dizia, a Ordem dos Psicólogos recomenda que o trabalhador saia do local de trabalho durante a pausa para almoço e que defina um alarme para se lembrar de fazer pausas regulares, seja em teletrabalho, seja presencialmente. Para quem trabalha em casa, pode ser importante criar uma rotina que facilite a transição psicológica do contexto casa-trabalho para casa-família e vice-versa, como dar um passeio a pé ou beber um café à janela antes de iniciar o dia de trabalho. Vou só elencar mais 3 destas dicas, pode ser que ainda sejam úteis para ti. Uma era aprender a desligar, seja das redes sociais, seja das notícias. Aliás, quanto ao trabalho e este desligar, também o Parlamento Europeu, preocupado com os níveis alarmantes de fadiga que se vão gerando através da União Europeia nestes tempos de pandemia, queria fazer uma recomendação sobre o direito a desligar do trabalho. É preciso desligar do trabalho, mas também das redes sociais e das notícias, que podem gerar em nós um nervosismo permanente, uma inquietação por estar sempre a par da última estatística que saiu sobre a pandemia. Outra dica era esta, é importante manter uma rotina e ter planos para o futuro. E dizia, definir uma rotina é algo fundamental para o funcionamento do nosso organismo e para o nosso bem-estar físico e psicológico. Mesmo em confinamento, ajuda a continuar a atuar como se vivêssemos em condições normais, vestirmos-nos para trabalhar, alimentarmos-nos de forma adequada e regular, praticar exercício físico e separar os períodos de trabalho e de descanso e lazer com muita clareza. Tudo isto ajuda a preservar a normalidade, mas sobretudo a preservarmos-nos. E também se sugeria o não ter receio de falar ou pedir ajuda. Como dizia, este tipo de conselhos podem em muitos casos fazer a diferença. Por vezes são descobrir a pólvora, voltar a convencer-nos daquilo que é evidente, mas que podemos perder de vista no meio deste contexto inesperado em que temos vivido. Mas infelizmente, e por isso agora, neste tempo, diante de Jesus, de ti, Senhor, é que penso nisto e falo disto. O que raramente encontramos neste tipo de artigos, podemos dizer de autoajuda, é a consideração de que a verdadeira paz de espírito e a verdadeira força interior não podem vir apenas de alimentação, de remédios, de estratégias psicológicas ou de gestão emocional, porque nós somos corpo, psique, psicologia e também espírito. E a maior parte dos nossos conflitos interiores vem de não cuidarmos devidamente do espírito.
Tenho-me lembrado de tudo isto nestes últimos dias, em que temos vindo a ler no Evangelho o maravilhoso diálogo de Jesus com Nicodemos, que se dá nos inícios da vida pública de Jesus e que São João conta no 3º capítulo do seu Evangelho. Um diálogo que vem magnificamente retratado, na minha opinião, no episódio 7º da série The Chosen, de que já alguma vez te falei e que pude rever nesta Páscoa. Nesse diálogo, tu, Jesus, tentas explicar a este homem bom e conhecedor da Bíblia que a salvação que vens trazer não passa por libertar os homens do ponto de vista político. E nós podemos pensar que Jesus também não nos vem libertar, salvar do ponto de vista económico ou sanitário. Tu, Jesus, vens libertar os homens de si mesmos, naquilo em que estão estragados pelos seus pecados, por estarem longe de Deus. Diz a Nicodemos que vens ajudar os homens a nascer de novo. Um nascimento que vem da água e do Espírito, diz o Senhor. A quem acreditar em ti, Jesus, quem tiver fé, tu ofereces a vida eterna. Vida que não é só aquela que será depois da morte, mas que agora começa pela presença do Espírito Santo em nós. Hoje ouvimos estas tuas palavras no Evangelho. De facto, aquele que Deus enviou diz palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas suas mãos. Quem acredita no Filho tem a vida eterna. Quem se recusa a acreditar no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Deus dá o Espírito sem medida, dizes-me tu, Jesus. E se eu e se tu, que agora comigo rezas, quisermos receber e receber em cada vez maior abundância este Espírito, estaremos muito mais equipados, muito mais capacitados para combater toda e qualquer fadiga pandémica. Deixa-me dar um exemplo. Um outro artigo que me chamou a atenção nestes tempos tinha especificamente a ver com a fadiga gerada em muitas pessoas pelas aulas e reuniões online. Essas reuniões causam um grande desgaste em muitas pessoas e também tenho ouvido várias queixas deste género pela pressão que elas sentem num Zoom, por exemplo, por se saberem sempre observadas umas pelas outras e talvez mais ainda por se estarem sempre a ver a si mesmas, algo que não nos acontece numa aula normal ou numa reunião profissional normal. Em que é que o Espírito Santo pode ajudar nisto? Pois olha, o Espírito Santo dá-nos, por um lado, uma grande autoestima. Quem é consciente de ser habitado pelo Espírito Santo sabe-se filho de Deus, amado de maneira pessoal, íntima, amorosa, misericordiosa por Deus, que faz repousar nele, que faz repousar em ti e em mim o seu Espírito. Por isso está muito menos dependente da imagem que causa nos outros. Se está bem diante de Deus, tanto faz o que os outros possam pensar do seu aspecto exterior, ou da genialidade dos seus comentários, ou da piada que possam ter as suas observações. Além disso, o Espírito Santo também nos dá um razoável e saudável desprendimento de nós mesmos, sobretudo porque nos faz olhar para nós próprios como Deus olha para nós. Lembras-te daquelas palavras do Papa na carta sobre São José, em que dizia: o maligno, o demónio, faz-nos olhar para a nossa fragilidade com um juízo negativo, ao passo que o Espírito Santo, trá-lo à luz com ternura. A ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós. Muitas vezes o dedo enriste e o juízo que fazemos a respeito dos outros são sinal da incapacidade de acolher dentro de nós mesmos a nossa própria fraqueza, a nossa fragilidade. Só a ternura nos salvará da obra do acusador. E só este sentirmos-nos olhados ternurosamente, ternamente por Deus, nos faz também ter um razoável desprendimento de nós mesmos. Por isso, invoca mais o Espírito Santo. Sente-te habitado, habitada e acompanhado por Ele e traz menos fadiga nessas aulas ou nessas reuniões online. Mas, sobretudo, o Espírito Santo descentra-nos de nós próprios porque nos faz querer viver para fazer felizes os outros. E isso é o melhor remédio para a nossa insegurança, a nossa ânsia de ficar bem perante os outros, de querer fazer boa figura, que até certo ponto é natural, mas também temos a experiência de que se pode tornar doentio, ser uma causa de intranquilidade, de infelicidade, de frustração,
Porquê? Porque nos esquecemos desse amor de Deus que habita em nós. São Paulo enumera na carta aos Gálatas alguns dos frutos que crescem numa alma que se deixa guiar pelo Espírito Santo, esse que Deus dá sem medida a quem o quiser receber. Diz São Paulo, os frutos do Espírito são caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Não serão estes os melhores remédios para o stress pandémico? Por isso, se estás cansado, farto, burned out, inquieto, desgastado com a pandemia, se sentes fadiga pandémica, pensa, vou invocar mais o Espírito Santo. Vou pedir a Jesus que me o dê numa medida cada vez maior. Vou procurar deixar-me conduzir mais por Ele. Isso e os tais outros conceitos de nutrição, desporto e psicologia podem fazer-te muito mais forte nesta etapa final do ano. Foi assim que viveu São José, empurrado pelo Espírito Santo, ele viveu para Deus, cuidando de Maria e de Jesus, e esquecendo de si mesmo, sem tempo para pensar se estava estressado ou deixava de estar. Viveu desta forma que o Papa Francisco descreve. A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade, e José soube amar de maneira extraordinariamente livre. Nunca se colocou a si mesmo no centro, soube descentralizar-se, colocar Maria e Jesus no centro da sua vida. A felicidade de São José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo. Naquele homem nunca se nota frustração, mas apenas confiança. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Ajuda-me a pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, Espírito Santo, intercedei por mim.